Ele já não serve mais. Foi o que falaram quando abandonaram o cachorro Caramelo na estrada. Ele já não serve mais. Foi assim, sem olhar para trás, que decidiram deixar Caramelo sozinho na estrada, ainda usando o colete que marcou toda uma vida de serviço. O barulho dos carros, o cheiro de poeira e o silêncio depois da partida criaram uma cena impossível de ignorar. Ali não estava apenas um cachorro envelhecido, mas uma história interrompida, uma lealdade jogada fora e um destino que parecia selado antes mesmo de começar de verdade. Mas o que ninguém imaginava é que aquele abandono seria apenas o início de uma transformação lenta, cheia de desafios, encontros inesperados e provas silenciosas de valor. Em uma cidade do interior, onde todos se conhecem pelo nome, onde o café quente e a conversa na calçada ainda têm peso, Caramelo começa a mostrar que experiência não desaparece com o tempo. Cada pequeno gesto, cada esforço visível, cobra um preço, mas também abre novas portas, mudando não só o caminho dele, como o de todos ao redor. Antes de continuar essa história emocionante, curta este vídeo para apoiar o canal, escreva nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva para não perder nenhuma história como essa. Agora, respire fundo e acompanhe como um cachorro que já não servia mais vai provar, passo a passo, que valor não tem data de validade. A porta do carro se fechou com um som seco, curto, diferente de todos os outros sons que Caramelo conhecia. Não foi o barulho comum de início de trabalho, nem o sinal de deslocamento para mais uma rotina. Foi um som definitivo, pesado, que ecoou dentro dele antes mesmo de o carro começar a se afastar. A estrada estava vazia naquele começo de manhã. O ar ainda trazia cheiro de terra úmida da chuva da noite anterior, misturado ao óleo quente que subia do asfalto. Caramelo ficou parado. Não porque mandaram, mas porque sempre fora assim. Esperar. Observar. Confiar que o próximo comando viria. O colete ainda estava em seu corpo, um pouco gasto nas bordas, marcado pelo tempo e pelo uso. Aquilo sempre significou pertencimento. Função. Orgulho silencioso. As rodas giraram, o carro diminuiu no horizonte, e o som do motor se perdeu entre o canto distante de um galo e o vento batendo no mato seco da beira da estrada. Nenhuma palavra de despedida. Nenhum carinho apressado. Apenas a frase dita antes de descerem: ele já não serve mais. Caramelo não entendia as palavras, mas sentiu o peso delas no tom, no jeito rápido, no corpo humano que já não se abaixou para olhar em seus olhos. O tempo passou sem medida clara. O sol começou a subir, aquecendo o asfalto e fazendo o cheiro da estrada mudar. Caramelo continuou ali, sentado, com as orelhas atentas e o corpo firme, como aprenderá ao longo dos anos. Cada carro que passava fazia seu coração bater mais forte. Ele levantava a cabeça, observava, analisava. Nenhum parava. Nenhum era o certo. A fome veio devagar, como um incômodo distante. A sede também. Mas o que mais pesava era a confusão. Ele havia feito tudo como sempre. Seguiu ordens. Aprendeu caminhos. Reconheceu sons, cheiros, movimentos. Nunca falhara de propósito. Mesmo quando o corpo demorava mais a responder, a vontade continuava inteira. Quando o sol já estava alto, Caramelo finalmente se levantou. Não houve pressa. Cada passo foi cauteloso, como se o chão pudesse mudar de ideia a qualquer momento. Ele caminhou pela beira da estrada, afastando-se poucos metros do ponto onde fora deixado, depois voltou. Repetiu isso algumas vezes. Era como se aquele lugar ainda tivesse algo a dizer. O ambiente ao redor parecia indiferente. O vento balançava o capim alto, insetos zumbiam perto das poças formadas pela chuva, e ao longe se via a linha de casas simples anunciando a proximidade de uma pequena cidade. Caramelo observou tudo com atenção treinada. Cada detalhe entrava, era guardado, analisado. Quando o calor ficou mais intenso, ele buscou sombra debaixo de uma árvore torta, cujas raízes saíam da terra como dedos. Deitou, mas não relaxou completamente. O corpo descansava, mas a mente seguia alerta. A estrada ainda era importante. Ainda podia trazer respostas. Foi ali que ele ouviu vozes humanas novamente, horas depois. O som vinha de um pequeno ponto improvisado à beira da estrada, onde uma mesa simples sustentava uma garrafa térmica e um tabuleiro com pedaços de bolo. O cheiro de café quente chegou antes das palavras. Caramelo ergueu a cabeça lentamente. O nariz se moveu, puxando o ar com cuidado. Dona Alzira estava ali todos os dias, quase sempre no mesmo horário.
Para ela, a estrada era sustento e rotina. Para Caramelo, naquele momento, tornou-se um sinal. Ele se levantou e caminhou em direção ao cheiro, sem pressa, sem invadir espaço. Parou alguns metros, sentou e observou. Dona Alzira notou o cachorro apenas depois de atender um caminhoneiro. Olhou, franziu a testa, avaliou o colete, a postura, o jeito atento. Não se aproximou. Também não mandou embora. Apenas continuou ali, mexendo no dinheiro, organizando a mesa. O rádio antigo tocava uma música conhecida, dessas que falam de saudade e tempo. A sede venceu primeiro. Caramelo deu alguns passos à frente, depois parou. Esperou. Dona Alzira suspirou, como quem reconhece algo familiar demais para ignorar. Pegou uma vasilha simples, colocou água e empurrou devagar pelo chão, sem falar nada. O barulho da água se mexendo foi mais importante que qualquer palavra. Caramelo se aproximou, cheirou a vasilha, depois bebeu com cuidado. A água estava fresca. Cada gole parecia aliviar não só o corpo, mas algo mais profundo, difícil de nomear. Quando terminou, recuou e sentou novamente, mantendo distância respeitosa. A tarde avançou. O movimento da estrada aumentou e depois diminuiu. O céu mudou de um azul intenso para tons mais suaves. Caramelo permaneceu ali, imóvel na maior parte do tempo, observando Dona Alzira, os carros, o ambiente. Em determinado momento, ela deixou cair uma bolsa pequena perto do mato. Não percebeu. Continuou atendendo. O cheiro da bolsa chamou a atenção de Caramelo. Não era comida. Era couro, papel, algo metálico. Ele se levantou, caminhou até o objeto, cheirou, pegou com cuidado e levou até onde Dona Alzira estava. Depositou a bolsa aos pés dela e sentou. Ela demorou alguns segundos para entender. Depois arregalou os olhos, levou a mão à boca e olhou para o cachorro de cima a baixo. Não sorriu imediatamente. Ficou em silêncio, como se estivesse lembrando de algo antigo. Pegou a bolsa, conferiu o conteúdo e então falou, mais para si mesma do que para ele, que aquilo era coisa de cachorro treinado. O sol começou a se pôr. O céu ganhou tons alaranjados e o ar esfriou. Dona Alzira guardou as coisas. Olhou novamente para Caramelo, que continuava ali, firme, sem pedir nada além de presença. Ela não disse para ele ir embora. Também não disse para ficar. Apenas foi embora. Caramelo permaneceu na sombra da árvore quando a noite chegou. O cheiro da estrada mudou outra vez, trazendo frio e umidade. Ele deitou, cansado, com o colete ainda pesado sobre o corpo. Pela primeira vez desde o abandono, os olhos se fecharam de verdade. Não por descanso completo, mas por exaustão. A estrada continuava ali. Grande, silenciosa, indiferente. Mas agora, em meio ao vazio, havia algo novo, uma rotina começando a se formar, ainda frágil, ainda incerta, mas real. Caramelo não sabia. Apenas sentia. E isso, por enquanto, era suficiente. O dia amanheceu com frio leve, desses que fazem a grama brilhar molhada e deixam o ar mais denso. Caramelo abriu os olhos devagar, sentindo o corpo rígido pelo descanso irregular. A estrada estava diferente àquela hora, mais calma, quase respeitosa. O barulho distante de um caminhão rompia o silêncio de vez em quando, mas logo se perdia. Ele se levantou, sacudiu o corpo, sentiu o peso do colete ainda preso a ele. Por um instante, tentou esfregar o pescoço contra o tronco da árvore, como fazia quando algo incomodava. Não conseguiu tirar. Desistiu. O cheiro de café demorou a aparecer naquele dia. Caramelo caminhou alguns metros até a beira da estrada. Voltou, sentou novamente perto da árvore. A espera fazia parte dele. Sempre fizera. Quando finalmente o aroma quente se espalhou pelo ar, ele levantou a cabeça imediatamente. Dona Alzira chegou com passos lentos, carregando a mesa dobrável e a garrafa térmica. O rádio antigo vinha junto, chiando antes de encontrar uma estação conhecida. Ela percebeu Caramelo assim que desceu do ônibus que a trazia todas as manhãs. Parou por um segundo, avaliou a cena, depois continuou como se aquilo fosse normal. Montou a mesa, organizou os bolos, limpou a superfície com um pano gasto. Em nenhum momento mandou o cachorro embora. Isso, para Caramelo, era mais importante do que qualquer convite. Ele se aproximou apenas quando viu a vasilha ser colocada no chão novamente. Bebeu com calma,
sentindo a água fria aliviar a garganta seca. Depois se afastou e sentou, mantendo sempre o mesmo lugar, a mesma distância. O rádio tocava uma música antiga, dessas que falam de promessas feitas em outros tempos. Dona Alzira cantarolava baixo enquanto cortava um pedaço de bolo. O movimento começou a aumentar conforme o sol subia. Caminhoneiros paravam, cumprimentavam Dona Alzira pelo nome, comentavam sobre o tempo, reclamavam do preço das coisas. Alguns notavam o cachorro e faziam perguntas. Ela respondia pouco. Dizia apenas que ele apareceu ali. Não sabia de onde vinha. Não sabia se ficaria. Caramelo observava tudo. Cada pessoa tinha um cheiro diferente, um jeito de andar, uma forma de falar. Ele não se aproximava sem necessidade. Permanecia atento, como se estivesse trabalhando, mesmo sem saber exatamente no que. O corpo, apesar da idade, ainda respondia bem. Apenas demorava mais a se levantar e a deitar. No meio da manhã, um vento mais forte derrubou alguns papéis da mesa. Dona Alzira tentou segurar, mas dois voaram para o mato. Caramelo levantou antes mesmo de ela reagir. Caminhou até onde os papéis haviam caído, cheirou o chão, seguiu o rastro e trouxe um por um de volta. Depositou perto da mesa e sentou novamente. Dona Alzira ficou olhando por alguns segundos. Depois soltou um suspiro longo. Pegou os papéis, ajeitou tudo e, pela primeira vez, falou diretamente com ele. Disse que ele era um cachorro esperto. A voz não era alta nem doce demais. Era firme, respeitosa. Aquilo fez o rabo de Caramelo se mover devagar, quase sem perceber. A rotina começou a se repetir nos dias seguintes. Caramelo dormia perto da árvore, acordava cedo, esperava. Dona Alzira chegava, colocava água, às vezes um pedaço pequeno de pão. Ele nunca avançava. Esperava o gesto. A estrada deixava de ser apenas um lugar de passagem e se transformava em um espaço conhecido, com cheiros, sons e horários previsíveis. No fim da primeira semana, o tempo mudou. Nuvens pesadas cobriram o céu e a chuva caiu forte durante a madrugada. Caramelo se encolheu sob a árvore, mas a água alcançou o chão e o deixou molhado. O frio foi intenso. Quando o dia clareou, o corpo estava pesado e os movimentos, mais lentos. Dona Alzira chegou e percebeu imediatamente. O pelo de Caramelo estava sujo, o olhar menos atento. Ela franziu a testa, pensou por alguns segundos e tomou uma decisão que a surpreendeu tanto quanto a ele. Pegou uma toalha velha da bolsa, aproximou-se com cuidado e começou a secar o cachorro. Os movimentos eram lentos, respeitando o espaço dele. Caramelo ficou imóvel. Sentia o calor das mãos humanas, algo que não experimentava desde o abandono. O cheiro de sabão da toalha misturava-se ao cheiro de café. Ele fechou os olhos por um instante, permitindo-se aquele momento. Não havia comando, não havia obrigação. Apenas cuidado. A partir daquele dia, algo mudou. Dona Alzira passou a falar mais com ele, contando pequenas coisas do cotidiano. Falava da casa simples onde morava, das plantas que cultivava no quintal, das dores que sentia nas pernas ao fim do dia. Caramelo escutava em silêncio, como sempre fizera com humanos. Não entendia as palavras, mas entendia o tom. Algumas pessoas começaram a notar a presença constante do cachorro. Uma mulher que passava todos os dias para pegar café comentou que ele parecia diferente. Um rapaz mais jovem disse que aquele tipo de cachorro costumava trabalhar com coisas importantes. Dona Alzira apenas dava de ombros, mas por dentro guardava as observações. Em uma tarde quente, quando o movimento estava fraco, Dona Alzira deixou cair novamente a bolsa. Dessa vez, percebeu rápido, mas Caramelo já havia se levantado. Ela sorriu ao vê-lo trazendo o objeto. Foi um sorriso pequeno, contido, mas verdadeiro. A partir dali, começou a confiar. O ambiente também foi mudando. O capim alto foi sendo pisado ao redor da árvore, formando um pequeno espaço limpo onde Caramelo costumava deitar. A mesa da barraca passou a ser montada um pouco mais próxima dali. A estrada continuava a mesma, mas aquele trecho tinha vida própria. No final do segundo mês, um homem chamado Paulo parou na barraca. Ele tinha passos cuidadosos e olhar atento. Notou Caramelo imediatamente. Observou a postura, o jeito de sentar, a atenção constante. Ficou alguns minutos em silêncio, apenas olhando. Depois perguntou de onde vinha aquele cachorro.
Dona Alzira respondeu como sempre. Disse que apareceu ali. Paulo se abaixou devagar, mantendo distância, e fez um gesto simples com a mão. Caramelo reagiu quase por reflexo, levantando e se posicionando corretamente. O movimento foi preciso, apesar da lentidão natural da idade. Paulo endireitou o corpo, visivelmente surpreso. Comentou que aquele cachorro tinha treinamento, que reconhecia comandos antigos. Dona Alzira sentiu um aperto estranho no peito. Pela primeira vez, percebeu que Caramelo carregava uma história grande demais para aquela beira de estrada. Nos dias seguintes, Paulo voltou outras vezes. Sempre observava, às vezes testava pequenos gestos, nunca forçando. Caramelo respondia quando conseguia, falhava em outros momentos, mas nunca desistia. Cada tentativa exigia esforço. À noite, o corpo doía mais. Pela manhã, demorava a levantar. Mesmo assim, ele estava lá. Dona Alzira começou a se preocupar. Tinha medo de que alguém quisesse levá-lo embora. Ao mesmo tempo, sentia que ele merecia mais do que a sombra da árvore. Esse conflito crescia silencioso dentro dela, assim como o conflito de Caramelo, dividido entre o desejo de servir e o cansaço que já não podia ignorar. O segundo mês terminou com uma tarde calma. O céu estava limpo, o vento suave. Caramelo deitou perto da mesa, fechou os olhos e respirou fundo. O cheiro de café, bolo e terra quente se misturava em algo familiar. Pela primeira vez desde o abandono, ele não pensou na estrada como ponto de espera. Pensou como lugar de estar. O terceiro mês começou com mudanças sutis, daquelas que não se anunciam, mas se instalam devagar. O calor ficou mais constante, o chão secou, e a estrada passou a levantar poeira sempre que um veículo passava mais rápido. Caramelo já não se assustava com isso. Conhecia o ritmo do lugar, os horários mais movimentados, os momentos de silêncio. O corpo ainda demorava a despertar completamente pela manhã, mas bastava sentir o cheiro distante do café para que ele se levantasse, mesmo que com certa rigidez nas patas. Dona Alzira também havia mudado. Já não se surpreendia ao encontrar Caramelo à sombra da árvore. Aquilo se tornará parte do cenário. Se ele não estivesse ali, sentiria falta, embora ainda não admitisse isso nem para si mesma. Passou a trazer, além da vasilha de água, um pano dobrado para ele se deitar quando o chão estivesse quente demais. Não fazia alarde. Apenas colocava no mesmo lugar, todos os dias. Paulo continuava aparecendo. Não vinha sempre no mesmo horário, mas quando vinha, observava tudo com atenção silenciosa. Sentava-se em um banco improvisado, tomava café devagar e acompanhava os movimentos de Caramelo. Às vezes fazia um gesto simples com a mão. Outras vezes apenas chamava pelo nome que ouvirá Dona Alzira usar. Caramelo reagia quando podia. Em alguns dias, o corpo respondia melhor. Em outros, a idade cobrava seu preço, e ele apenas levantava a cabeça, atento, mas sem força para ir além. A cidade começou a notar. Um grupo de senhoras que passava pela estrada uma vez por semana, voltando da feira, parou para comentar sobre o cachorro que sempre estava ali. Disseram que ele parecia educado demais para ser de rua. Que não latia sem motivo. Que observava tudo como gente. Essas conversas se espalharam, levadas pelo hábito local de comentar a vida alheia enquanto se descasca milho ou se espera o ônibus. Caramelo sentia os olhares. Não de forma consciente, mas como sensação no ar. Mais passos parando, mais vozes se aproximando, mais cheiros desconhecidos. Isso deixava alerta. O ambiente já não era só dele e de Dona Alzira. Exigia atenção redobrada, e isso cansava. Em uma manhã particularmente quente, um menino deixou cair um brinquedo perto da estrada. O objeto rolou em direção ao asfalto, impulsionado por uma pequena inclinação do terreno. O menino hesitou, sem saber se corria atrás. Caramelo se levantou antes de qualquer adulto reagir. Caminhou rápido, posicionou o corpo entre o brinquedo e a estrada, segurou com a boca e levou de volta. Não houve correria, nem alarde. Apenas eficiência silenciosa. A mãe do menino agradeceu emocionada. Falou que aquele cachorro era um anjo. Dona Alzira sentiu um aperto estranho no peito ao ouvir isso. Não gostava de palavras grandes. Preferia fatos simples. Mesmo assim, algo começou a se formar dentro dela, uma mistura de orgulho e receio. Nem todos viam Caramelo com bons olhos.
Um comerciante que passava pela estrada reclamou que cachorro não devia ficar solto. Disse que dava má impressão, que poderia causar problemas. Dona Alzira respondeu com calma, mas as palavras ficaram ecoando. Pela primeira vez, a presença de Caramelo parecia gerar conflito. Paulo percebeu. Em uma tarde mais vazia, comentou que talvez fosse bom pensar em um lugar mais fixo para o cachorro. Um espaço onde ele pudesse descansar melhor. Dona Alzira ouviu, mas não respondeu. A ideia a assustava. Trazer Caramelo para perto significava assumir uma responsabilidade que ela nunca planejara. Enquanto isso, Caramelo enfrentava seus próprios limites. As noites estavam mais difíceis. O chão duro fazia as articulações doerem. Às vezes acordava no meio da madrugada e demorava a se ajeitar. Em alguns momentos, gemia baixo, mais por frustração do que por dor intensa. Mesmo assim, quando o dia clareava, ele estava de pé. O rádio da barraca passou a ser uma companhia importante. As músicas antigas traziam uma sensação de continuidade. O som constante ajudava Caramelo a relaxar em certos momentos. Ele associava aquele barulho à segurança. Quando Dona Alzira desligava o rádio para economizar bateria, ele percebia a diferença imediatamente. No meio do mês, uma pequena mudança ocorreu no ambiente. A prefeitura mandou limpar o mato da beira da estrada. Máquinas passaram, cortando o capim alto, deixando o chão mais exposto. A árvore onde Caramelo costumava ficar perdeu parte da sombra. O sol passou a atingir o espaço com mais força. Caramelo tentou se adaptar, mudando de posição ao longo do dia. Ainda assim, o calor era intenso. Dona Alzira percebeu e improvisou uma pequena cobertura com uma lona velha, presa entre a árvore e um poste próximo. O espaço ficou mais protegido. Esse gesto simples reforçou um laço que já existia, ainda que nenhum dos dois falasse sobre isso. A presença de Paulo tornou-se mais frequente. Ele começou a conversar com algumas pessoas da cidade sobre Caramelo. Falava de treinamento, de experiência, de como certos aprendizados não desaparecem com a idade. Alguns ouviam com interesse. Outros torciam o nariz. Diziam que o tempo passa para todos. Caramelo sentia quando Paulo estava por perto. O cheiro era conhecido, a postura tranquila. Ele confiava naquele homem, mesmo sem entender o motivo. Quando Paulo se aproximava demais, Caramelo permanecia atento, mas não recuava. Era um sinal claro de aceitação. Em uma tarde nublada, Dona Alzira precisou se ausentar por algumas horas. Pediu a uma vizinha que passava ali com frequência para ficar de olho na barraca. Caramelo permaneceu no lugar, mas sentiu a ausência imediatamente. O cheiro dela não estava ali. O som da voz também não. Ele ficou inquieto, levantando e sentando várias vezes. Quando Dona Alzira voltou, encontrou Caramelo deitado, exausto, mas no mesmo lugar. Aquilo a tocou profundamente. Pela primeira vez, ela passou a considerar que aquele cachorro não estava apenas esperando comida ou água. Estava escolhendo ficar. O terceiro mês terminou com uma sensação de mudança iminente. A estrada continuava a mesma, mas a cidade já não via Caramelo como parte do cenário. Ele se tornará assunto. Um cachorro antigo, experiente, silencioso, que parecia carregar uma história maior do que seu corpo cansado deixava transparecer. Naquela última tarde do mês, o céu ficou pesado, anunciando chuva. Caramelo observou as nuvens com atenção. O vento trouxe novos cheiros, e com eles, a certeza de que nada ali permaneceria igual por muito tempo. Ele se deitou sobre o pano, fechou os olhos por alguns instantes e respirou fundo. Não havia medo. Apenas atenção. Como sempre fora. O quarto mês chegou trazendo um ritmo diferente. As manhãs começaram a clarear mais cedo, e o calor se instalava antes mesmo de o café ficar pronto. Caramelo sentia isso no corpo. As articulações demoravam mais a obedecer, e havia dias em que levantar parecia exigir um esforço que ele não lembrava de já ter feito antes. Ainda assim, o hábito falava mais alto. Antes mesmo de o sol aparecer por completo, ele já estava desperto, atento aos sons da estrada, esperando o momento em que Dona Alzira surgiria no horizonte. A lona improvisada ajudava, mas não resolvia tudo. O chão permanecia duro, e a sombra diminuía conforme o sol avançava. Dona Alzira passou a trazer um pedaço de papelão grosso para reforçar o lugar onde Caramelo se deitava. Não dizia nada. Apenas colocava ali,
como se sempre tivesse sido assim. Caramelo aceitava, acomodando o corpo com cuidado, sentindo o alívio imediato. A cidade continuava observando. Algumas pessoas passaram a trazer pequenos agrados, um pedaço de pão, um resto de comida simples. Dona Alzira controlava isso com firmeza. Não permitia exageros. Dizia que cachorro precisava de rotina, não de excesso. Mesmo sem formação alguma sobre o assunto, falava com convicção, guiada mais pela intuição do que por conhecimento técnico. Paulo começou a conversar com ela com mais frequência. Sentava-se na sombra quando possível, tomava café devagar e falava sobre o passado de Caramelo, sem dar detalhes específicos, mas deixando claro que aquele tipo de cachorro costumava trabalhar por muitos anos. Falava também sobre limites, sobre como o corpo muda, mas a mente continua alerta. Dona Alzira escutava em silêncio, mexendo o pano da mesa, olhando de vez em quando para Caramelo. Caramelo, por sua vez, sentia o peso dessas conversas sem entender o conteúdo. Percebia apenas que seu nome era dito mais vezes, que os olhares se voltavam para ele com expectativa. Isso o deixava inquieto. Ele sempre fora treinado para responder a comandos claros, não a expectativas difusas. Em alguns dias, essa tensão o fazia errar gestos simples. Em outros, fazia com que se esforçasse além do que o corpo recomendava. Uma manhã, ao tentar se levantar rapidamente quando Paulo fez um gesto, Caramelo escorregou levemente. Não caiu, mas precisou de alguns segundos para se firmar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Alzira parou o que estava fazendo. Paulo desviou o olhar. Caramelo ficou parado, sentindo o coração bater mais rápido. Aquilo doeu mais por dentro do que por fora. Depois desse episódio, Paulo diminuiu os testes. Passou a apenas observar, conversar, respeitar o ritmo do cachorro. Dona Alzira também ficou mais atenta, chamando Caramelo para deitar quando percebia sinais de cansaço. Essa mudança trouxe um certo alívio, mas também uma nova preocupação. O que aconteceria quando ele não conseguisse mais acompanhar nem os pequenos gestos? O ambiente ao redor também se transformava. A estrada ficou mais movimentada com a aproximação de uma festa tradicional da cidade. Pessoas iam e vinham com caixas, bandeirinhas, tecidos coloridos. O cheiro de milho cozido começou a aparecer no ar. Caramelo observava tudo com curiosidade e cautela. Mudanças sempre exigiam atenção. Com mais movimento, vieram também mais conflitos. Um homem reclamou que Caramelo estava sempre no mesmo lugar, atrapalhando a passagem. Dona Alzira respondeu com firmeza, dizendo que ele não incomodava ninguém. A discussão foi breve, mas deixou marcas. Pela primeira vez, ela sentiu que precisava defender aquele cachorro como se fosse parte de sua própria vida. Em casa, à noite, Dona Alzira pensava nisso. Sentada na cadeira de madeira, com o rádio ligado baixo, lembrava-se do olhar atento de Caramelo, da forma como ele permanecia ali, dia após dia, sem exigir nada além de um pouco de espaço. Começou a se perguntar se não estava sendo injusto deixá-lo dormir sempre na estrada, exposto ao tempo. A ideia de levá-lo para casa surgia e desaparecia, sempre acompanhada de medo e dúvida. Caramelo, naquela mesma noite, sentiu a mudança do tempo. O vento trouxe nuvens carregadas, e a chuva caiu forte, repentina. A lona segurou parte da água, mas não toda. O chão ficou encharcado. Ele tentou mudar de posição, mas o corpo reclamava. Passou a noite acordando e cochilando, atento a cada som. Na manhã seguinte, Dona Alzira chegou mais cedo. Ao ver Caramelo molhado e visivelmente cansado, tomou uma decisão sem pensar demais. Trouxe uma toalha seca, ajudou a enxugá-lo e, com a voz firme, disse que aquilo não podia continuar daquele jeito. Não falou com ele como se fosse um cachorro, mas como se fosse alguém que precisava ouvir, mesmo sem entender as palavras. Ela passou o dia inquieta. Atendeu os clientes rapidamente, encerrou a barraca mais cedo e ficou sentada observando Caramelo, como se estivesse gravando cada detalhe. Paulo percebeu o clima diferente, mas não comentou. Apenas respeitou o silêncio. Nos dias seguintes, Dona Alzira começou a testar pequenas mudanças. Levava Caramelo para debaixo de uma marquise próxima quando o sol estava forte demais. Ficava ali com ele por alguns minutos, mesmo que isso significasse perder clientes. Cada escolha tinha um custo, e ela sentia isso no bolso e no corpo, mas não recuava. Caramelo, por sua vez, começava a confiar de um jeito novo.
Já não ficava tão tenso quando Dona Alzira se afastava por alguns minutos. Sabia que ela voltaria. Essa confiança trouxe um tipo diferente de cansaço, mais emocional do que físico. Em alguns momentos, ele simplesmente deitava e fechava os olhos, ignorando o movimento ao redor. A aproximação da festa deixou a cidade mais agitada. Ensaios de música, montagem de barracas, cheiro de comida típica. Tudo isso exigia adaptação. Caramelo precisou aprender novos sons, novos cheiros, novas rotinas. Isso desgastava, mas também o mantinha atento, ativo dentro de suas possibilidades. Em uma tarde particularmente barulhenta, com música alta e muitas pessoas passando, Caramelo se sentiu sobrecarregado. Tentou se afastar, mas a multidão dificultava. Dona Alzira percebeu e o chamou com um gesto simples. Ele demorou, mas conseguiu chegar até ela. Ela colocou a mão sobre o dorso dele, firme, transmitindo calma. Aquilo foi suficiente para que ele se acalmasse. O quarto mês terminou com uma sensação de transição. Nada estava resolvido. As dúvidas permaneciam. O corpo de Caramelo mostrava sinais claros do tempo, mas sua presença ainda fazia diferença. Dona Alzira sabia disso agora. A cidade também começava a entender. Na última noite daquele mês, Dona Alzira ficou mais tempo na barraca, mesmo depois de todos irem embora. Sentou-se perto de Caramelo, observando a estrada vazia. Falou sobre a vida, sobre escolhas feitas e não feitas. Caramelo ouviu em silêncio, respirando devagar, sentindo o cheiro conhecido de café frio e terra úmida. O tempo seguia. E, apesar do peso, ainda havia algo firme sustentando tudo aquilo. O quinto mês começou com um cansaço diferente. Não era apenas o corpo de Caramelo que sentia o peso dos dias, mas o ambiente ao redor parecia mais exigente. A cidade estava mergulhada nos preparativos finais da festa tradicional, e a estrada já não conhecia momentos longos de silêncio. Caminhões descarregavam estruturas, pessoas caminhavam apressadas, vozes se sobrepunham. Para um cachorro que sempre viveu atento a sinais claros, aquele excesso confundia e desgastava. Caramelo acordou naquela manhã com dificuldade para firmar as patas traseiras. Demorou alguns minutos até conseguir se levantar por completo. Respirou fundo, como se organizasse forças que já não vinham com tanta facilidade. Mesmo assim, caminhou até o lugar de sempre. O hábito continuava sendo seu apoio mais firme. Dona Alzira chegou pouco depois. Assim que o viu, percebeu que algo estava diferente. O jeito mais lento, o olhar cansado, o corpo mais curvado. Ela não disse nada de imediato. Montou a barraca em silêncio, colocou a água, ajeitou o pano. Mas seus gestos estavam mais cuidadosos, quase protetores. Ao longo da manhã, Caramelo tentou manter a postura habitual. Levantava quando alguém se aproximava demais da mesa, observava o movimento, sentava novamente. Porém, cada ação parecia exigir um esforço maior. Em determinado momento, ao tentar se reposicionar, suas patas falharam por um segundo. Ele se recompôs rapidamente, mas Dona Alzira viu. O aperto no peito foi imediato. Ela sentiu medo, não daquele tipo que paralisa, mas de um que obriga a decidir. Passou o resto da manhã inquieta, atendendo os clientes de forma automática, com a mente longe dali. Paulo apareceu mais tarde e percebeu o clima. Observou Caramelo com atenção e comentou, em tom baixo, que talvez fosse hora de reduzir ainda mais o ritmo. Dona Alzira concordou com o aceno, mas dentro dela algo já havia mudado. Não era mais apenas uma questão de rotina ou cuidado. Era responsabilidade assumida, mesmo que nunca tivesse sido dita em voz alta. Naquela tarde, o calor foi intenso. A lona já não dava conta, e o asfalto parecia devolver o calor em ondas. Caramelo tentou se afastar um pouco, mas não encontrou sombra suficiente. Deitou-se, respirando de forma pesada. O som da música distante da festa e montagem chegava abafado, misturado ao zumbido constante de insetos. Dona Alzira encerrou a barraca mais cedo naquele dia. Guardou as coisas com pressa e, pela primeira vez, chamou Caramelo para segui-la de forma clara. Ele levantou devagar, hesitou por um instante, depois obedeceu. Caminharam juntos até o ponto onde o ônibus parava. As pessoas olhavam, algumas curiosas, outras surpresas. O trajeto até a casa de Dona Alzira foi silencioso. O ônibus balançava, o motor vibrava, e Caramelo se manteve deitado no chão, atento,
mas tranquilo. Ao descerem, o cheiro de quintal, plantas e terra molhada tomou o ar. Era um ambiente novo, mas não hostil. A casa era simples. Um portão baixo, um pequeno quintal com vasos e uma cadeira de madeira encostada na parede. Dona Alzira abriu o portão e deixou Caramelo entrar sem pressa. Ele caminhou devagar, cheirando tudo, absorvendo cada detalhe. Não havia pressa. Apenas curiosidade contida. Ela preparou um espaço improvisado para ele, com um colchão velho e um pano limpo. Colocou água fresca ao lado. Caramelo se aproximou, cheirou, deu algumas voltas e finalmente deitou. O corpo relaxou de um jeito que ele não sentia havia muito tempo. O chão macio fez diferença imediata. Dona Alzira observou em silêncio. Sentou-se na cadeira e ficou ali, ouvindo os sons da casa, o rádio baixo, o vento mexendo as folhas. Sentiu uma mistura de alívio e medo. Alívio por vê-lo confortável. Medo por saber que, a partir daquele momento, nada mais seria provisório. Os dias seguintes foram de adaptação. Caramelo estranhou o espaço fechado nas primeiras noites. Acordava algumas vezes, levantava, caminhava pelo quintal. Dona Alzira deixava a porta aberta para que ele se sentisse livre. Não forçava nada. Com o tempo, ele passou a dormir melhor. Durante o dia, continuavam indo até a estrada, mas por períodos menores. Dona Alzira passou a respeitar os sinais de cansaço de Caramelo. Quando ele se deitava por conta própria, ela encerrava as atividades. Isso significava menos vendas, menos renda, mas ela aceitava o custo sem reclamar. Paulo visitou a casa certa tarde. Ficou surpreso ao ver Caramelo ali, deitado ao lado da cadeira, tranquilo. Comentou que aquela mudança era importante. Dona Alzira ouviu, mas não respondeu. Sabia que não havia mais volta. A cidade começou a comentar. Algumas pessoas elogiaram a atitude. Outras disseram que ela estava assumindo um peso desnecessário. Dona Alzira escutava tudo com paciência. Já não precisava da aprovação de ninguém. A decisão estava tomada. Caramelo sentia a diferença. O corpo ainda doía, mas o descanso era melhor. O ambiente previsível reduzia a tensão. Ele já não precisava estar alerta o tempo todo. Isso, paradoxalmente, o deixava mais disposto nos momentos em que precisava agir. Em uma tarde mais fresca, durante um breve retorno à estrada, uma criança se afastou dos pais e ficou confusa em meio ao movimento. Caramelo percebeu antes de qualquer adulto. Mesmo cansado, levantou e se posicionou de forma clara, chamando atenção com a postura. A criança parou, os pais perceberam e tudo se resolveu rapidamente. Não houve aplausos nem comentários exagerados. Apenas um agradecimento simples. Para Caramelo, aquilo bastou. O esforço foi grande. Ao voltar para casa, dormiu por horas seguidas, profundamente. Dona Alzira sentiu o peso daquele dia. Viu que, mesmo com limitações, Caramelo ainda fazia diferença. Mas também entendeu que cada demonstração cobrava um preço alto do corpo dele. A partir dali, passou a escolher com ainda mais cuidado quando e como levá-lo à estrada. O 5º mês terminou com uma nova rotina estabelecida. Caramelo já não era um cachorro abandonado à beira do asfalto. Era presença constante em uma casa simples, parte silenciosa de uma vida que se reorganizava ao redor dele. Dona Alzira, sentada na cadeira do quintal numa noite tranquila, olhou para Caramelo dormindo e sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Paz, misturada com responsabilidade. Ela sabia que os desafios não tinham acabado. A festa da cidade ainda viria. As opiniões alheias continuariam. O corpo de Caramelo continuaria a cobrar limites. Mas, naquele momento, tudo parecia certo. Não porque fosse fácil, mas porque era verdadeiro. O 6º mês começou com um clima diferente no ar. A cidade estava oficialmente em festa, e isso transformava tudo. As ruas ganharam bandeirinhas coloridas, os postes foram enfeitados com fitas, e o cheiro de comida típica se espalhava desde cedo. O som de músicas tradicionais ecoava pelos bairros, misturado. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. As conversas animadas de quem se preparava para dias de movimento intenso. Para Caramelo,
Aquele excesso de estímulos era um desafio silencioso. Mesmo descansando melhor na casa de Dona Alzira, o corpo ainda carregava o peso do tempo, e a mente precisava se adaptar a cada novo som, a cada mudança inesperada. Ele acordou naquela manhã mais atento do que o habitual, com as orelhas em constante movimento e o corpo rígido, como se antecipasse que algo fora do comum estava por vir. Dona Alzira percebeu logo cedo. Enquanto preparava o café, observava Caramelo caminhar pelo quintal, cheirando o ar, parando, retomando o passo. Não havia medo, mas havia cautela. Ela falou com ele em voz baixa, como quem tenta acalmar a si mesma. Disse que seria um dia diferente, mas que ficariam bem. Mesmo com a festa, Dona Alzira decidiu abrir a barraca por algumas horas. Sabia que o movimento seria grande, e aquele dinheiro ajudaria nas despesas que agora incluíam mais cuidados. Levou Caramelo com ela, mas com a decisão clara de voltar cedo, ao menor sinal de cansaço. A estrada estava irreconhecível. Onde antes havia silêncio e poeira, agora havia carros estacionados, pessoas andando em grupos, crianças correndo, vendedores ambulantes chamando atenção. Caramelo parou por um instante ao descer do ônibus, avaliando o cenário. O coração bateu mais rápido, mas ele respirou fundo e seguiu ao lado de Dona Alzira. Ela montou a barraca em um ponto um pouco mais afastado, tentando evitar o tumulto maior. Colocou o pano no chão para Caramelo se deitar. Posicionou a água em local sombreado. Ele se acomodou, mas não relaxou completamente. Os olhos acompanhavam cada movimento. Paulo apareceu pouco depois, também atento à agitação. Cumprimentou Dona Alzira e observou Caramelo com cuidado. Comentou que aquele ambiente exigia muito dele. Dona Alzira concordou, mas disse que ficaria um pouco tempo. À medida que as horas passavam, o movimento aumentava. Pessoas conhecidas da cidade se aproximavam, comentavam sobre o cachorro, elogiavam o cuidado de Dona Alzira. Algumas crianças queriam tocar, mas ela controlava, pedindo calma, explicando que ele precisava de espaço. Caramelo permanecia imóvel na maior parte do tempo, apenas observando, como se estivesse guardando tudo dentro de si. O calor subiu rapidamente. O som ficou mais alto. Em determinado momento, um grupo começou a dançar próximo, levantando poeira. Caramelo se levantou devagar, incomodado. O corpo pediu descanso, mas a mente ainda queria controlar o ambiente. Ele caminhou alguns passos, depois parou, indeciso. Dona Alzira percebeu o desconforto e decidiu que era hora de ir embora. Começou a guardar as coisas com pressa, sentindo o peso das escolhas. Alguns clientes reclamaram, mas ela não explicou. Apenas fez o que precisava ser feito. Foi então que, em meio à confusão, uma senhora mais velha se afastou do grupo com quem estava. Caminhava devagar, visivelmente desorientada, olhando ao redor como quem procura algo conhecido e não encontra. As pessoas estavam distraídas demais para notar. Caramelo sentiu antes de ver. O cheiro era diferente, carregava confusão, ansiedade. Mesmo cansado, ele se levantou e seguiu a senhora com passos lentos, mantendo distância. Posicionou-se à frente dela quando ela tentou se aproximar demais da estrada, bloqueando o caminho com o corpo. Não houve pressa nem movimentos bruscos. Apenas presença. A senhora parou, confusa, olhando para o cachorro. Pessoas começaram a notar a cena. Dona Alzira se virou a tempo de ver Caramelo ali, firme, apesar do tremor leve nas patas. Ela correu até eles, chamou ajuda. Logo alguém reconheceu a senhora e a conduziu de volta ao grupo. O momento foi rápido, sem alarde, mas exigiu tudo de Caramelo. Assim que a situação se resolveu, ele sentou, respirando pesado. O corpo inteiro parecia pedir descanso. Dona Alzira se ajoelhou ao lado dele, colocando a mão em seu dorso, transmitindo calma. Falou baixinho, agradecendo, mesmo sabendo que ele não entendia as palavras. Paulo observava tudo de longe. Aproximou-se depois, sério. Comentou que aquilo tinha sido importante, mas que também deixava claro o quanto Caramelo estava no limite. Dona Alzira sentiu um aperto no peito. Concordou. Não havia mais dúvidas. Voltaram para casa mais cedo do que o planejado. O trajeto foi silencioso. Caramelo deitou no ônibus, exausto, com a cabeça apoiada no chão. Ao chegar, caminhou direto para o colchão improvisado e se deitou sem rodeios. Dormiu profundamente, o corpo entregue ao cansaço.
Dona Alzira passou o resto do dia inquieta. Sentou-se na cadeira do quintal, observando o Caramelo dormir, lembrando da cena na estrada, do esforço visível, da dignidade silenciosa. Sentiu orgulho, mas também medo. Medo de exigir demais, medo de não saber a hora de parar. Nos dias seguintes, a rotina mudou novamente. Dona Alzira decidiu que Caramelo não iria mais à estrada durante a festa. A barraca funcionaria em horários ainda mais reduzidos, e às vezes nem abriria. Isso trouxe dificuldades financeiras, mas ela aceitou. Passou a economizar, a se virar com menos. A cidade comentou. Alguns entenderam. Outros criticaram. Dona Alzira escutava tudo com a mesma expressão serena. Já não precisava se justificar. Caramelo passou a ficar mais em casa. Caminhava pelo quintal, deitava à sombra, observava os sons distantes da festa sem precisar estar no meio dela. O corpo começou a responder melhor. Ainda havia dor, mas menos exaustão. Ele se sentia útil de outra forma, simplesmente estando ali, acompanhando. Paulo passou a visitar mais a casa. Conversava com Dona Alzira sobre possibilidades, sobre formas de manter Caramelo ativo sem exigir demais. Falava da importância do descanso, do respeito aos limites. Ela ouvia com atenção, aprendendo aos poucos. Em uma noite tranquila, com o som distante da música da festa e o céu estrelado, Dona Alzira sentou-se no chão ao lado de Caramelo. Acariciou seu pelo com cuidado. Ele abriu os olhos, olhou para ela, e voltou a fechá-los, confiante. Aquele gesto simples carregava uma conexão profunda, construída dia após dia. O 6º mês terminou com uma certeza silenciosa. Caramelo ainda tinha muito a oferecer, mas não do jeito que o mundo costumava exigir. Dona Alzira estava aprendendo isso. A cidade, aos poucos, também. E naquela casa simples, entre plantas, rádio baixo e noites tranquilas, um novo equilíbrio começava a se firmar, baseado não em desempenho, mas em presença. O 7º mês começou mais silencioso do que os anteriores. A festa havia terminado, e a cidade parecia recuperar o fôlego aos poucos. As bandeirinhas foram retiradas, as ruas voltaram ao seu ritmo habitual, e o cheiro constante de comida deu lugar novamente ao de poeira e café fresco. Para Caramelo, essa mudança foi sentida no corpo antes mesmo de ser entendida pela mente. O ambiente menos agitado trouxe alívio, e os dias passaram a fluir com mais previsibilidade. Na casa de Dona Alzira, a rotina estava bem definida. Caramelo acordava cedo. Caminhava lentamente pelo quintal, cheirava as plantas, escolhia um ponto de sombra e se deitava. Não havia pressa. O rádio ficava ligado em volume baixo, trazendo músicas antigas e vozes familiares. Dona Alzira fazia o café, varria o chão, cuidava das plantas, sempre lançando um olhar atento para ele. Mesmo com o descanso, havia dias em que o corpo de Caramelo parecia mais pesado. As patas traseiras demoravam a responder, e ele precisava se apoiar por alguns segundos antes de caminhar. Dona Alzira notava tudo. Passou a adaptar ainda mais o espaço, afastando obstáculos, deixando caminhos mais livres, garantindo que ele não precisasse fazer esforço desnecessário. A barraca na estrada agora funcionava apenas em dias específicos, e sempre por pouco tempo. Quando iam, ficavam menos de 1 hora. Caramelo permanecia mais deitado, observando, sem a obrigação silenciosa de vigiar tudo. Ainda assim, sua presença continuava a ser notada. Pessoas comentavam que sentiam falta dele quando não aparecia. Isso chegava aos ouvidos de Dona Alzira e a deixava pensativa. Paulo continuava presente. Visitava a casa regularmente, sempre com cuidado para não interferir demais. Sentava-se no quintal, conversava, observava Caramelo com atenção respeitosa. Comentava sobre como o cachorro parecia mais tranquilo, mais equilibrado. Dona Alzira concordava, mas dentro dela ainda havia uma inquietação que não sabia nomear. Certo dia, Paulo trouxe uma novidade. Contou que algumas pessoas da cidade estavam falando sobre Caramelo, sobre tudo o que ele havia feito ao longo dos meses. Não falavam de grandes feitos, mas de pequenos gestos, de atenção, de calma. Havia uma ideia circulando, ainda vaga, de reconhecer aquele cachorro de alguma forma, não como atração, mas como símbolo. Dona Alzira ouviu com cautela. Não gostava de exposição. Tinha medo de que isso colocasse pressão sobre Caramelo, de que exigissem dele algo que ele já não podia oferecer. Paulo garantiu que a intenção era diferente.
Falava-se em algo simples, respeitoso, sem demonstrações exageradas. Enquanto isso, Caramelo sentia as mudanças sem entender. Percebia visitas mais frequentes, olhares demorados, conversas baixas. Isso deixava atento, mas não ansioso. Ele já aprenderá que nem toda expectativa exigia resposta imediata. Em uma tarde tranquila, enquanto Dona Alzira regava as plantas, um barulho diferente chamou a atenção de Caramelo. Um som metálico vindo do portão. Ele se levantou devagar e caminhou até lá. Era uma criança tentando abrir o portão com cuidado, visivelmente hesitante. Caramelo parou a alguns metros, observando. A criança chamou Dona Alzira pelo nome. Disse que a avó queria agradecer pelo que o cachorro havia feito na festa. Dona Alzira se aproximou, conversou, ouviu palavras simples, cheias de gratidão. A criança se aproximou de Caramelo com cuidado, estendeu a mão. Ele cheirou, aceitou o gesto, encostando o focinho de leve. O sorriso da criança foi imediato. Aquele momento simples teve um impacto profundo. Não houve aplausos, nem discursos. Apenas reconhecimento silencioso. Dona Alzira sentiu os olhos marejarem, mas não chorou. Sorriu e agradeceu. Nos dias seguintes, situações parecidas se repetiram. Pessoas passavam pelo portão, deixavam palavras gentis, pequenos agrados. Dona Alzira organizava tudo com critério, evitando excessos. Caramelo observava, participava quando se sentia confortável, recuava quando precisava. Ninguém o forçava. A cidade começava a entender algo que nem todos compreendem facilmente. O valor de Caramelo não estava no que ele ainda podia fazer, mas no que ele representava. Presença, constância, atenção. Isso mudou a forma como as pessoas se aproximavam dele. Paulo comentou que a prefeitura local havia ouvido falar dessa movimentação. Falava-se em uma homenagem simples, algo simbólico, sem exigências físicas. Dona Alzira hesitou. Pensou nos riscos, na exposição, no cansaço. Conversou longamente com Paulo. Decidiram que, se fosse feito, seria nos termos deles. Caramelo, alheio a essas decisões, continuava sua rotina. Em alguns dias, demonstrava mais disposição. Em outros, preferia ficar deitado, observando o mundo passar. Dona Alzira respeitava cada sinal. Em uma manhã nublada, Caramelo acordou mais animado. Caminhou pelo quintal com passos mais firmes, cheirou tudo com interesse renovado. Dona Alzira percebeu e sorriu. Decidiu levá-lo à estrada naquele dia, por pouco tempo. A barraca foi montada como nos velhos tempos, mas com menos pressa, menos expectativa. Caramelo se acomodou no pano, observando. Algumas pessoas se aproximaram, cumprimentaram, falaram baixo. Não houve tumulto. Apenas respeito. Um senhor se aproximou devagar, apoiado em uma bengala. Disse que vinha sempre ali e que sentia falta de ver Caramelo quando ele não estava. Comentou que o cachorro lembrava a ele que o tempo passa para todos, mas que isso não tira o valor de ninguém. Dona Alzira agradeceu em silêncio. Caramelo ouviu a voz calma, sentiu o cheiro conhecido da estrada, respirou fundo. Não fez nada extraordinário. Apenas esteve ali. Ao voltar para casa, Caramelo demonstrou cansaço, mas não exaustão. Dormiu profundamente à tarde, com a respiração calma. Dona Alzira sentou-se ao lado, observando, sentindo uma mistura de orgulho e serenidade. O 7º mês caminhava para o fim com uma sensação diferente. Não havia mais urgência. Não havia mais a necessidade de provar nada. O conflito interno de Caramelo, aquela dúvida silenciosa sobre seu valor, começava a se dissolver. Não porque alguém tivesse dito, mas porque ele sentia. Dona Alzira também mudará. Já não via Caramelo como um peso ou uma responsabilidade inesperada. Via como companhia, como parte de sua própria história. A casa parecia mais cheia, mesmo nos momentos de silêncio. Na última noite daquele mês, sentada no quintal, Dona Alzira falou com Paulo sobre o futuro. Não fez planos grandes. Apenas disse que queria que Caramelo tivesse paz. Paulo concordou. Ambos sabiam que qualquer decisão deveria respeitar isso acima de tudo. Caramelo estava deitado perto deles, ouvindo o tom das vozes, sentindo a presença. Abriu os olhos por um momento, olhou ao redor, e voltou a fechá-los. O mundo, pela primeira vez em muito tempo, parecia no lugar certo.
O 8º mês começou com um céu claro e um ar mais leve. As manhãs traziam um frescor que não existia havia semanas, e as noites ficavam mais agradáveis. Caramelo sentia essa mudança no corpo. As articulações ainda reclamavam, mas o clima ajudava, tornando os movimentos menos pesados. Ele caminhava pelo quintal com mais firmeza, parava para cheirar as plantas e depois se deitava em seu lugar preferido, perto da cadeira de Dona Alzira. A rotina seguia tranquila, mas havia uma expectativa silenciosa no ar. As conversas que Paulo mencionara nas semanas anteriores começaram a ganhar forma. Pessoas da cidade passavam pela casa, sempre com cuidado, sempre com respeito. Falavam baixo, como se entendessem que aquele espaço tinha regras próprias. Dona Alzira ouvia, ponderava, pensava mais do que respondia. Paulo veio numa manhã trazendo uma proposta clara. A prefeitura queria fazer um reconhecimento simples, algo breve, durante a reunião mensal na praça. Nada de demonstrações, nada de barulho excessivo. Apenas palavras e um gesto simbólico. Ele deixou claro que a decisão era inteiramente dela. Dona Alzira passou o dia refletindo. Olhava para Caramelo dormindo, acordando, caminhando. Pensava no abandono na estrada, nos meses de adaptação, no esforço silencioso, nas escolhas difíceis. Pensava também no risco de expô-lo demais. À noite, sentou-se no quintal com o rádio ligado baixo e falou com ele, como se estivesse organizando os próprios pensamentos. Disse que ninguém iria exigir nada, que seria apenas estar presente, se ele quisesse. Caramelo não entendia as palavras, mas sentia o tom calmo, a intenção. Aproximou-se e deitou perto dela, encostando o corpo. Aquilo foi resposta suficiente. No dia seguinte, Dona Alzira avisou Paulo que aceitariam, desde que fosse rápido e respeitoso. Paulo sorriu, aliviado. Prometeu cuidar de tudo. A cidade começou a se organizar de forma discreta. Não houve anúncios espalhafatosos. As pessoas souberam por comentários, por conversas na feira, por encontros casuais. Criou-se um clima de expectativa serena, como se todos entendessem que aquele momento não era sobre espetáculo. O dia marcado chegou. O céu estava limpo, o vento suave. Dona Alzira acordou cedo, mais nervosa do que gostaria de admitir. Preparou o café com cuidado, organizou a casa, escolheu um pano limpo para Caramelo se deitar, caso precisasse. Ele observava tudo com curiosidade tranquila. Foram até a praça de ônibus. Caramelo entrou sem dificuldade, acomodou-se no chão, atento, mas sereno. Ao descerem, o ambiente estava diferente. A praça, que costumava ser apenas um ponto de passagem, estava cheia de gente conhecida. Não havia música alta nem decoração exagerada. Apenas pessoas reunidas, conversando baixo. Dona Alzira sentiu o coração bater mais rápido. Segurou a guia com firmeza, mas sem tensão. Caramelo caminhava ao seu lado, com passos lentos, mas seguros. Alguns olhares se voltaram para eles, acompanhados de sorrisos contidos. Paulo os aguardava perto de um banco, com outros representantes da cidade. Cumprimentou Dona Alzira e se abaixou brevemente para olhar Caramelo, mantendo a distância respeitosa. Disse que tudo seria rápido. A reunião começou como de costume, com falas sobre assuntos da cidade. Caramelo deitou-se no pano, observando. O som das vozes era constante, mas não agressivo. Ele se sentia confortável. Em determinado momento, Paulo foi chamado à frente. Falou de forma simples, sem discursos longos. Falou sobre tempo, sobre experiência, sobre como algumas presenças fazem diferença mesmo quando não fazem barulho. Falou de Caramelo, sem usar palavras grandiosas, apenas fatos. Enquanto isso, Caramelo permanecia deitado, mas atento. O corpo estava cansado, mas a mente acompanhava. Dona Alzira sentia a emoção crescer, mas mantinha a postura firme. Quando Paulo terminou, Dona Alzira foi chamada. Ela não planejava falar, mas acabou dizendo algumas palavras. Falou sobre encontrar Caramelo na estrada, sobre aprender a respeitar limites, sobre entender que valor não se perde com o tempo. A voz falhou por um instante, mas ela continuou. Não houve aplausos exagerados. Apenas um silêncio respeitoso, seguido por um gesto simbólico simples, algo que representava reconhecimento. Nada foi colocado sobre Caramelo. Nada exigiu que ele se levantasse ou demonstrasse qualquer coisa. Ele apenas esteve ali.
O momento terminou rápido, como prometido. As pessoas se aproximaram depois, uma a uma, com cuidado. Diziam palavras gentis, algumas emocionadas. Caramelo observava, aceitava a presença, recuava quando precisava. Dona Alzira controlava o fluxo, sempre atenta aos sinais dele. Após cerca de meia hora, decidiu que era hora de ir. Caramelo já demonstrava cansaço. Paulo concordou prontamente. Saíram da praça sob olhares respeitosos, sem alarde. O trajeto de volta foi silencioso. No ônibus, Caramelo deitou e fechou os olhos. A respiração era profunda. O esforço havia sido grande, mas diferente de outras vezes. Não havia tensão, apenas desgaste natural. Em casa, ele foi direto para o colchão e dormiu. Dona Alzira ficou observando por longos minutos, sentindo uma mistura de alívio, orgulho e gratidão. Sabia que aquele dia tinha sido importante, mas também sabia que o preço havia sido pago no corpo dele. Nos dias seguintes, Dona Alzira manteve a rotina ainda mais tranquila. Caramelo ficou mais em casa, dormiu mais, caminhou menos. Ela respeitou, adaptando tudo ao ritmo dele. O rádio ficou mais baixo, as visitas foram reduzidas. A cidade, por sua vez, parecia diferente. As pessoas passaram a olhar Caramelo com outro tipo de respeito. Não como curiosidade, mas como referência. Comentavam que ele lembrava a todos que nem tudo precisa ser rápido ou eficiente para ter valor. Paulo visitou a casa alguns dias depois. Disse que a repercussão havia sido positiva, mas discreta, exatamente como desejado. Dona Alzira agradeceu. Disse que agora queria apenas cuidar dele. Caramelo começou a demonstrar algo novo. Uma tranquilidade mais profunda. Já não parecia carregar aquela dúvida silenciosa sobre seu lugar. Deitava ao sol, fechava os olhos, respirava fundo. O conflito interno que o acompanhará desde o abandono parecia perder força. Em uma tarde calma, Dona Alzira sentou-se no quintal com ele. Acariciou seu pelo devagar. Falou sobre o dia na praça, sobre como tudo tinha sido do jeito certo. Caramelo abriu os olhos, olhou para ela e soltou um suspiro longo, relaxado. O 8º mês chegava ao fim com uma sensação de fechamento. Não de encerramento, mas de compreensão. A estrada já não era lembrança dolorosa. A cidade já não era fonte de pressão. A casa era o centro de tudo. Caramelo, deitado em seu lugar, sentia o sol aquecer o corpo e o vento leve passar pelo quintal. Não havia comandos a cumprir. Não havia provas a fazer. Apenas estar. E, pela primeira vez, isso parecia suficiente. O 9º mês começou com uma serenidade que parecia quase mágica. A cidade voltava ao ritmo normal, mas Caramelo sentia uma diferença invisível no ar. Não havia pressa, não havia ruído excessivo, apenas a sensação de que algo estava se desenrolando lentamente, como se cada passo que ele havia dado até ali tivesse sido observado e compreendido. O corpo ainda reclamava de vez em quando, mas a mente estava mais leve, e os olhos demonstravam confiança silenciosa. Dona Alzira, como sempre, levantou cedo e preparou o café. Observava Caramelo caminhar pelo quintal, respirando fundo, sentindo o aroma da terra molhada e das flores recém-cultivadas. Era o tipo de manhã que convidava a reflexão. Ela pensava em todos os meses que haviam passado desde o abandono na estrada, nas decisões difíceis, nas noites de vigília, nos momentos em que cada gesto de Caramelo parecia carregar mais significado do que qualquer palavra poderia transmitir. A rotina daquele mês incluía uma série de pequenas saídas, cuidadosamente planejadas. Dona Alzira decidiu que, mesmo com as homenagens recentes, Caramelo precisava de liberdade e movimento, mas dentro de limites seguros. Caminhavam juntos pelas ruas mais tranquilas da cidade, onde o tráfego era mínimo e as pessoas respeitavam o espaço do cachorro. Ele se aproximava de pessoas conhecidas com calma, recebia carinhos e elogios, mas também se afastava quando precisava. Essa autonomia fortalecia a confiança de ambos, mostrando que o respeito mútuo era o alicerce da convivência. Certo dia, uma situação inesperada surgiu. Um grupo de turistas se perdeu em uma área próxima ao mercado central. Caminhavam ansiosos, sem saber como voltar ao ponto principal da cidade. Caramelo, que estava passeando ao lado de Dona Alzira, percebeu o cheiro e os movimentos distintos de quem estava desorientado. Lentamente, aproximou-se,
posicionou-se de forma visível e começou a conduzir a atenção do grupo com pequenos movimentos e latidos controlados. Não era um comando, mas sim uma presença firme que indicava a direção. Dona Alzira seguiu de perto, garantindo que tudo permanecesse seguro. Os turistas, percebendo a postura do cachorro, começaram a se orientar e seguir seu ritmo. Alguns sorriam, outros comentavam sobre como aquele animal parecia compreender tudo sem esforço. Caramelo levou o grupo até uma praça conhecida, onde poderiam se reencontrar com os guias locais. Quando tudo terminou, deitou-se à sombra, exausto, mas satisfeito. Paulo apareceu mais tarde para conferir como eles estavam. Observou Caramelo deitado, respirando fundo, e disse que aquele era um exemplo claro de como paciência e experiência podem superar limitações físicas. Dona Alzira sorriu. Concordava, mas dentro dela havia também um sentimento de alívio. Cada pequeno gesto de Caramelo agora tinha um impacto real, visível, mas feito sem pressão. Os dias seguintes foram marcados por encontros com crianças da vizinhança. Elas vinham regularmente, algumas para brincar, outras apenas para observar. Caramelo interagia com cuidado, aproximando-se lentamente, permitindo toques suaves, mas se afastando quando se sentia cansado. Dona Alzira incentivava o respeito ao espaço dele, explicando aos pequenos que um cachorro velho e experiente tinha seu próprio ritmo. Esses encontros criaram conexões emocionais fortes, tanto para Caramelo quanto para as crianças, e para Dona Alzira, que via o efeito silencioso de sua paciência refletido no comportamento do cachorro e na curiosidade das crianças. Em um final de tarde particularmente bonito, com o sol descendo lentamente no horizonte, Caramelo se deitou perto de Dona Alzira. O céu estava tingido de tons alaranjados e rosados, e o vento fresco carregava o cheiro da cidade misturado à terra e à grama recém-cortada. Ela passou a mão sobre seu dorso, sentindo cada contorno do corpo dele, cada músculo relaxando gradualmente. O momento era simples, mas carregava significado, reconhecimento, gratidão, confiança. Durante esse período, um pequeno obstáculo surgiu. O quintal da casa de Dona Alzira foi atingido por uma chuva forte em uma madrugada. Alguns vasos caíram, a terra espalhou-se, e o espaço de Caramelo ficou molhado. Ele se levantou, hesitou, olhou para os cantos secos que ainda restavam, e finalmente encontrou um lugar seguro para se acomodar. Dona Alzira acordou cedo para reorganizar tudo, garantindo conforto para ele. Essa situação simples exigiu planejamento, paciência e cuidado, lembrando-os de que desafios ainda poderiam surgir, mesmo em um período tranquilo. Outro obstáculo apareceu quando a prefeitura sugeriu realizar um pequeno evento comunitário para destacar Caramelo de maneira simbólica. Dona Alzira hesitou. Temia que o cachorro ficasse sobrecarregado e ansioso com atenção excessiva. Após longas conversas com Paulo, decidiram que o evento ocorreria apenas se Caramelo demonstrasse disposição. Para prepará-lo, mantiveram rotinas consistentes, reduziram estímulos excessivos e focaram em pequenos passeios curtos. O esforço visava garantir que ele estivesse confortável, mesmo diante de uma situação potencialmente estressante. O evento, quando finalmente ocorreu, foi simples e respeitoso. Caramelo permaneceu ao lado de Dona Alzira, deitado sobre o pano que conhecia bem. Não houve comandos forçados. Apenas presença, e uma homenagem silenciosa à experiência e à paciência. As pessoas se aproximaram com cuidado, algumas acariciaram, outras apenas falaram palavras gentis. Caramelo recebeu atenção de forma equilibrada, e o corpo dele respondeu bem, sem exaustão. Durante aquele mês, surgiram pequenas reviravoltas que transformaram a percepção da cidade. Alguns vizinhos começaram a se aproximar mais frequentemente, trazendo pequenas doações de comida, brinquedos e atenção. Outros trouxeram histórias sobre animais idosos em suas próprias casas, buscando orientação de Dona Alzira sobre como respeitar limites. O impacto de Caramelo e de sua paciência começou a se espalhar de maneira silenciosa, mas poderosa. O 9º mês também trouxe a oportunidade para Caramelo se conectar de forma inesperada com outro cachorro da vizinhança. Inicialmente desconfiado, ele observou de longe, mas aos poucos aproximou-se, farejou e aceitou a companhia. A convivência foi delicada, mas trouxe alegria silenciosa e reforçou que, mesmo em idade avançada, novas conexões ainda são possíveis. Esse vínculo se tornou parte da rotina diária, com passeios curtos e momentos de descanso lado a lado. Ao final do mês, Dona Alzira sentou-se no quintal, olhando para Caramelo que dormia profundamente. O ar fresco da noite envolvia ambos, trazendo uma sensação de completude.
Ela pensou em todos os meses que haviam passado, nas decisões difíceis, nos momentos de vulnerabilidade, nas pequenas e grandes reviravoltas, nas conquistas silenciosas. Sentiu gratidão por ter acompanhado Caramelo em cada passo, por ter respeitado seu ritmo e por ter permitido que a presença dele se transformasse em força silenciosa para todos ao redor. O conflito interno de Caramelo, aquela dúvida constante sobre seu valor e capacidade, havia diminuído de forma significativa. Ele já não se questionava tanto. Sabia, intuitivamente, que seu papel ia além de tarefas visíveis. Estar presente, ser confiável e exercer paciência e calma era sua forma de contribuir para o mundo. Dona Alzira percebia isso diariamente, e cada gesto de reconhecimento silencioso reforçava a importância dessa presença. O 9º mês terminou com Caramelo descansando ao sol no quintal, respirando fundo, enquanto a cidade ao redor retomava seu ritmo normal. Dona Alzira sentou-se perto dele, sentindo pelo quente sob a mão e o ritmo da respiração sereno. Um sentimento profundo de completude tomou conta. Eles haviam chegado a um ponto de equilíbrio, mas ainda sabiam que o caminho não estava totalmente livre de desafios. Havia conquistas visíveis, mas também pequenos sacrifícios diários que garantiam que cada momento de paz fosse conquistado e valorizado. O 10º mês começou com uma luz diferente, quase dourada, que iluminava a cidade desde as primeiras horas da manhã. As ruas respiravam tranquilidade, e o ar carregava o cheiro da terra úmida misturado à brisa fresca que vinha do rio próximo. Para Caramelo, aquele mês representava um novo ciclo, como se todo o esforço, toda a paciência e todas as dificuldades enfrentadas até então tivessem encontrado um propósito silencioso e duradouro. Ele acordou naquela manhã esticando o corpo lentamente, sentindo cada músculo responder de forma mais firme, embora ainda sensível. Os olhos atentos percorriam o quintal, registrando cada detalhe, cada movimento das folhas, cada aroma no ar. Dona Alzira, como sempre, levantou cedo, preparando o café e observando o Caramelo. Havia um brilho nos olhos dela, uma expectativa contida, mas diferente de ansiedade. Sabia que aquele mês traria algo importante, uma culminação de tudo que haviam vivido juntos. Ela chamou Paulo ao telefone para confirmar detalhes de uma visita especial que estava marcada para aquele dia. Paulo, como sempre, chegou pontualmente, com um sorriso discreto e uma postura calma, sabendo que cada gesto precisava respeitar os limites de Caramelo. O plano para aquele dia era simples, mas carregado de significado. Um grupo de pessoas da cidade, incluindo autoridades locais, amigos e vizinhos, havia se reunido para oferecer um reconhecimento formal a Caramelo. Não era uma cerimônia grandiosa nem barulhenta. Era um gesto de gratidão e respeito, simbolizando a dedicação, a paciência e a presença silenciosa do cachorro que havia conquistado corações sem precisar correr, latir ou obedecer comandos heróicos. Dona Alzira decidiu que eles chegariam cedo, para evitar tumulto e permitir que Caramelo se acostumasse com o ambiente. Quando saíram de casa, Caramelo caminhava devagar, mas firme. Cada passo era acompanhado por um olhar atento de Dona Alzira, garantindo que ele se sentisse seguro. O trajeto até a praça foi tranquilo, com algumas crianças acenando e sorrindo à distância, respeitando o espaço do cachorro. O céu estava claro, sem nuvens, e o sol iluminava as ruas de forma suave, refletindo a sensação de que aquele dia seria especial. Ao chegar à praça, Caramelo se deitou sobre o pano que Dona Alzira trouxe, escolhendo um ponto de sombra. Paulo os guiou discretamente até o local preparado para o reconhecimento. As pessoas começaram a se reunir, mantendo distância suficiente para que Caramelo não se sentisse pressionado. Havia olhares atentos, sorrisos contidos e uma atmosfera carregada de respeito. O silêncio não era de tensão, mas de reverência, como se todos soubessem que aquele momento era fruto de meses de dedicação silenciosa. A primeira parte da homenagem começou com falas breves, focadas em reconhecer o valor de Caramelo como presença constante, cuidadosa e confiável. Não se falou em feitos extraordinários, mas em pequenas ações que transformaram o ambiente da cidade. Ajudar pessoas desorientadas, transmitir segurança, ensinar com paciência, inspirar respeito sem exigir nada em troca. Cada palavra parecia flutuar no ar, reverberando nos ouvintes e nos próprios sentimentos de Dona Alzira. Caramelo observava tudo com calma, ocasionalmente virando a cabeça para sentir cheiros, ouvir sons, perceber movimentos. O corpo estava relaxado, mas a mente presente, absorvendo o reconhecimento de forma silenciosa, intuitiva. Havia momentos em que pequenos latidos ou movimentos de cauda surgiam, quase como respostas discretas aos cumprimentos.
Uma das grandes reviravoltas daquele dia foi a chegada de um grupo de crianças da vizinhança que Caramelo conhecia desde os primeiros meses após o abandono. Elas se aproximaram devagar, respeitando o espaço do cachorro, e começaram a colocar pequenas flores ao redor do pano onde ele se deitava. Cada gesto era delicado, carregado de carinho, e Caramelo aceitou a aproximação, cheirando as flores com curiosidade e encostando o focinho de leve em algumas mãos estendidas. Dona Alzira sorriu emocionada, percebendo que a paciência e o cuidado de meses estavam sendo recompensados de forma concreta e afetiva. Outro momento marcante foi a chegada de um cachorro jovem da vizinhança que havia se tornado amigo de Caramelo nos últimos meses. Inicialmente hesitante, Caramelo aproximou-se lentamente, farejou, e permitiu que o outro cachorro se acomodasse próximo dele. A cena transmitia tranquilidade e equilíbrio, mostrando que, mesmo com idade avançada, novas conexões eram possíveis, e que amizade e confiança não tinham prazo de validade. Paulo então fez uma pequena homenagem, entregando um certificado simbólico de reconhecimento a Caramelo, enquanto explicava que o gesto representava toda a dedicação silenciosa e a presença constante que ele demonstrara durante meses. Caramelo permaneceu deitado, mas a energia no ambiente parecia tocar cada fibra de seu corpo. Não houve necessidade de demonstrações forçadas. A conexão silenciosa entre ele e as pessoas ao redor era suficiente para transmitir emoção. Dona Alzira sentou-se ao lado dele, acariciando pelo macio, sentindo a respiração profunda e regular. Ela recordou mentalmente o dia em que o encontrou na estrada, abandonado e desacreditado. Recordou cada obstáculo enfrentado, cada adaptação, cada momento de vulnerabilidade que ele tivera. A emoção cresceu, mas foi silenciosa, contida, transmitida apenas pelo toque e pelo olhar. Enquanto a homenagem acontecia, pequenos detalhes sensoriais se tornavam evidentes: o cheiro da grama recém-cortada, o vento leve balançando as folhas das árvores, o som baixo das vozes misturado ao canto distante de pássaros. Cada elemento parecia conspirar para tornar aquele dia memorável, e Caramelo absorvia tudo com atenção plena, em paz com o mundo ao seu redor. Mais uma reviravolta ocorreu quando um grupo de vizinhos trouxe lembranças simples, objetos que haviam sido utilizados em pequenos gestos de cuidado durante os meses passados: uma tigela nova, brinquedos, cobertores. Cada item tinha uma história ligada a Caramelo e aos momentos em que ele havia ajudado, cuidado ou apenas feito presença. A atenção das pessoas para esses detalhes reforçou o reconhecimento de que seu valor ia muito além da aparência ou das ações grandiosas. No final da tarde, a homenagem chegou ao fim. Caramelo foi conduzido de volta para casa por Dona Alzira e Paulo, ambos sentindo uma mistura de alívio, gratidão e alegria. O trajeto foi tranquilo, sem pressa, com Caramelo caminhando com calma, de vez em quando respirando profundamente e olhando ao redor. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, rosados e dourados, refletindo o tom de encerramento e completude do mês e da jornada. Em casa, Caramelo se acomodou em seu colchão preferido. Dona Alzira sentou-se ao lado dele, passando a mão devagar pelo dorso, sentindo cada músculo relaxar. Paulo permaneceu por um tempo observando, comentando sobre como o esforço contínuo e silencioso de Caramelo havia transformado a percepção da cidade, mostrando que valor e importância não dependem de idade nem de força física, mas de presença, dedicação e paciência. Durante os dias seguintes, a vida seguiu em um ritmo sereno. Caramelo passeava pelo quintal, observava as ruas, interagia com crianças e vizinhos de forma tranquila. As pessoas que antes apenas observavam agora cumprimentavam com respeito, algumas trazendo pequenos gestos de carinho. Dona Alzira sentia que a paz havia sido conquistada. Cada momento de descanso e cada gesto de Caramelo eram valorizados. O 10º mês terminou com uma noite estrelada. Caramelo deitou-se ao lado de Dona Alzira, respirando fundo, sentindo o corpo e a mente em equilíbrio. A luz da lua iluminava suavemente o quintal, e o vento passava leve, acariciando o pelo do cachorro e o cabelo de Dona Alzira. Eles permaneceram assim, lado a lado, em silêncio, compartilhando uma conexão profunda, fruto de meses de paciência, adaptação e dedicação. Caramelo finalmente encontrou a paz que havia sido negada a ele na estrada meses atrás. Ele não precisava provar mais nada. A cidade reconheceu seu valor, Dona Alzira aprendeu a respeitar seus limites, e ele, com sua presença silenciosa, demonstrou que coragem, paciência e amor podem transformar vidas de maneira duradoura. A jornada de meses terminou em um equilíbrio harmonioso, com Caramelo seguro, respeitado e amado, vivendo dias de tranquilidade e afeto,
rodeado por aqueles que aprenderam a entender que o verdadeiro valor muitas vezes é silencioso e constante. Fim. Você chegou até aqui? Então comente vazio, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.